Uma boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Irmãos, Deus tem seus mistérios, sua maneira de agir e seu modo de fazer e falar. E eu estaria pregando hoje e amanhã numa outra igreja em Vila Velha. Inclusive, a passagem já está comprada para terça-feira de manhã. Até o check-in eu já fiz para outra igreja não desistir da passagem. Para ajudar o pastor, né? Ai, ai. E aconteceu que gente muito importante lá da liderança do pastor teve um problema de saúde, já uma complicação de uma Covid, e a igreja enlutou-se. E eu já estaria na cidade, né? E engraçado que nesse período de pandemia, quando o estado está fechado, por causa de quarentena, Deus pega e começava a abrir outro estado. Há muitos anos eu não venho no estado do Espírito Santo, gente. Muitos anos mesmo. E é um dos poucos estados no Brasil que estava permitindo igrejas permanecer com os cultos. Já está indo para a quarta vez em 2 meses que eu estou vindo aqui no Espírito Santo. Ai, ai. Ai, pastor, obrigado. Deus abençoe. Meu amigo pastor Jean, Deus abençoe. Tive ali 2 dias com ele, na sexta e no sábado. E é sempre uma alegria muito grande poder contribuir com a obra de Deus. Eu venho de Curitiba, lá da terra da Lava Jato. E sou casado, vai para 20 anos de casado. Eu sei que você pensou que eu tinha 20 anos de idade. Quem vê cara não vê coração. Mas eu tenho um filho que fez 18 anos, uma menininha de 6. Sou pastor da Graça Church, também fundador da Missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial. Nós temos no continente africano 256 igrejas plantadas e 3 orfanatos com 1.000 crianças. Então, Deus tem feito uma obra grandiosa na nossa vida. E quando a gente estava no auge do programa de televisão, acho que foi nesse período que o senhor nos assistia, a gente vinha muito aqui no Espírito Santo, fazia cruzadas e etc. E eu acho que tem muita gente que deve estar olhando para mim, não deve estar reconhecendo, o que é muito normal. Eu era assim uns 5 quilos mais pesadinho. 5 quilos. Aí fiz um jejum ali e perdi 60. Hoje eu peso quase o tanto que eu perdi. Qual foi o segredo, pastor? Jejum e oração, uma cirurgiazinha ajudou um pouquinho só. Não muito, mas só um pouquinho. Bom, vamos fazer o seguinte, pega a sua Bíblia em Joel, no capítulo 2, deixa aí do versículo 12 ao 18. Eu quero falar hoje sobre o último avivamento da terra. Joel 2, versículo 12 ao 18, eu não sei se vai aqui na tela o texto. Vai. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, em benignidade, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Preste atenção, deixa eu fazer um adendo aqui no texto anterior, porque toda vez que eu leio esse texto, surge um monte de pergunta. Como é que Deus se arrepende do mal? Se a Bíblia diz que Deus não é inquimito nem filho do homem que se arrependa, como é que está aqui dizendo que ele se arrepende? Esse arrependimento de Deus aqui não é o nosso. Deus não se arrepende como nós nos arrependemos de pecados. A palavra arrepender-se aqui é voltar atrás de uma decisão que ele iria tomar. Apenas isso. O próprio texto vai explicar isso. Continua. Quem sabe ele não se voltará. Quer dizer, ele ia fazer algo que seria ruim e ele decide não fazer. É apenas isso o termo arrepender-se. Ele não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene,
Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhos, até quem mamava tinha que jejuar. Sai o noivo da recâmara, nem noite de núpcia podia ter. Continua. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque se hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. Espírito Santo, nós te amamos. Nós te desejamos. Fale conosco. Esconda-me atrás de ti. Sinto aqui, meu Pai, um ambiente muito receptivo à palavra. Fale a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cremos que Deus pode trazer sobre nós e deverá trazer sobre nós um poderoso avivamento. E antes de falarmos do texto, deixe-me lhe explicar a diferença entre avivamento, movimento e evangelismo. Tem muita coisa sendo chamado de avivamento hoje em dia. Os movimentos têm o seu valor na igreja. E os movimentos acontecem para manter uma igreja que nós chamamos de igreja viva. Uma igreja que não tem um trabalho para casais, um trabalho para jovens, um trabalho para crianças e etc., ela para no tempo. Então a gente faz os movimentos, umas maiores, outras menores, para manter uma igreja funcionando. Mas qualquer movimento que seja, não é avivamento. Um estádio lotado, ele pode ser resposta de um avivamento, mas biblicamente falando, não é um avivamento. O que é um avivamento aos moldes da Bíblia Sagrada? O que a Bíblia chama de avivamento? E por que o avivamento vem? Quais são as características necessárias para o despejar e o derramar de um poderoso avivamento? Veja bem, avivamento, em primeiro lugar, não é evangelização. Avivamento é obra única e exclusiva de Deus. Isso significa que eu não posso produzir avivamento, eu não posso produzir fogo, mas eu devo esperar por avivamento e ter expectativa por ele e clamar por avivamento. Avivamento não começa na terra, começa no céu, começa com Deus, com a iniciativa de Deus. E se ele começa com Deus, única e exclusivamente com Deus, avivamento também não é obra da igreja. Avivamento é obra de Deus na igreja. Evangelismo é obra da igreja no mundo. Avivamento é a atuação de Deus única e exclusivamente com a noiva. Todos os textos de avivamento e despertar espiritual na Bíblia, nós lemos: aviva a tua obra, aviva teu povo, aviva a tua noiva. É a noiva que ouve o grande clamor do avivamento. De tal forma que nós cremos que Deus quer, e é do interesse dele, trazer sobre nós um poderoso avivamento. E eu gostaria de analisar com você aqui hoje sobre o prisma de Joel no capítulo 2 inteiro, porque todo mundo só imagina Joel 2:28, onde diz: depois desses eventos, depois do quê? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas quais são esses eventos que depois viria o derramar do Espírito Santo? É sobre isso que nós vamos analisar. Quais são as condições necessárias que fez o Senhor prometer o avivamento no versículo 28? A grande verdade é que Deus levantou o profeta Joel em um tempo de crise avassaladora. Um tempo que a casa de Deus estava abandonada, ninguém mais se importava em servir a Deus e obedecê-lo.
um tempo em que os sacerdotes se embriagavam e o povo não buscava mais a Deus, um tempo que a nação inteira dava as costas para Deus. Malaquias também fala desse tempo. Malaquias diz que o povo, quando chegava dia de culto, eles diziam: que canseira, tem que ir. Eles levavam o animal cego para o sacrifício, pegavam a carniça no meio do caminho e diziam: já que vai queimar, leve esse animal doente, esse animal morto. E o Senhor diz: não é que vocês dizem com a sua boca que a mesa do Senhor é desprezível. Vocês dizem que me amam, mas a maneira como vocês agem, vocês estão desprezando o meu culto. Nesse tempo, Deus levanta profetas para chamar a nação ao arrependimento. Olhe bem para mim. Qualquer movimento que não se inicia de arrependimento não passa de fumaça. Escuta, sempre quando Deus quer e quis tensionar graça e misericórdia, Ele levou o povo a orar e se arrepender. Sempre quando Deus quis trazer juízo, Ele endureceu o coração do povo. Um dos indícios da misericórdia de Deus é quando Ele levanta o povo a orar. A oração, ou a vontade de orar, é a demonstração que a graça de Deus ainda está sobre alguém. Eu vou dizer de novo. O homem não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. A sua mente não pode cauterizar sobre a importância de Deus e a monstruosidade do pecado. Nós chamamos essa mente cauterizada de relativismo. As pessoas caídas relativam a glória de Deus, sua santidade, o arrependimento, as coisas de Deus, culto, as coisas sacras, e também relativa à monstruosidade do pecado. Não é bem assim, não. Calma, vamos devagar com isso. Mas, o que Deus faz nesse tempo? Levanta profetas para levar e trazer a nação de volta para Ele. Mas a nação não se volta para Deus. Eles estavam duros, impenitentes. O que Deus começa a fazer? Quando a nação endurece, Deus fala através de sinais. Deus tem boca para falar. Deus fala através de palavras e vozes. Mas quando a gente não ouve, Ele fala com sinais. E os sinais são juízos. Quando Deus começa a falar através de sinais, é porque não o ouvimos anteriormente. Deus não necessariamente quer, em primeira mão, falar através de juízos. O juízo vem quando o coração é endurecido. Deus falou com os profetas, tentou trazer a nação de volta. A nação não se voltou. Então agora Ele começa a falar com os seus juízos. Nós lemos em Joel 2, o capítulo todo, que vieram gafanhotos em 4 bandos diferentes e acabaram com as campinas, com os pastos, as plantações e toda a colheita. Vê? Depois Deus manda uma doença terrível. Depois Deus manda a fome. Depois Deus manda a seca. Deus manda a miséria. E mesmo assim, eles continuam com o coração endurecidos e não se arrependem. O gado agora está gemendo de fome e sede, porque não tinham o que comer e beber. Mas sabe como o povo de Israel começa a dizer? Isso aí sempre aconteceu. Já passa. Estão falando que é Deus? Não, esses eventos naturais aí são normais, já vai passar. Mas de repente Deus levanta uma nação impetuosa, com seus milhares de soldados, e começam a marchar contra Israel. É nesse momento que o profeta Joel levanta a voz para dizer que esses fenômenos naturais de seca, fome, gafanhotos, juntamente com os exércitos das nações, peste, o fogo desce e lambe o resto que existia. Todos esses eventos nada mais é
que um símbolo do grande dia e juízo de Deus que recairia sobre eles se eles não se voltassem para Deus. Era um tempo de crise, pois é nesse momento que Deus coloca na boca do profeta Joel uma palavra de esperança. E Deus chama o povo de volta ao arrependimento. Agora escute bem. Essa não é uma mensagem apenas para 2.700 anos atrás. Ela também é uma mensagem para mim e para você e para a igreja contemporânea. O que é avivamento? É preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. Esperar, buscar avivamento sem preparar o caminho do Senhor sempre será atravessar o carro na frente dos bois. Dentro dessas primeiras linhas eu aprendo uma coisa. Primeiro, a condição necessária para avivamento é caos. O avivamento sempre é precedido de ruínas, de caos, de pecado, de dor, de frieza. Pare para pensar, historicamente falando, o pior momento do mundo na história e na Bíblia sempre é o melhor momento da igreja. E o melhor momento do mundo, eu falo de prosperidade e paz, tradicionalmente é sempre o pior momento da igreja. A igreja fica envaidecida com a riqueza do mundo, a igreja se afasta de Deus, ela cria mercantilismos, ela cria fórmulas, ela se sente bem, igual Noé, planta uma vinha e se embebeda com ela. Olhe para mim. Na Bíblia, o avivamento sempre será precedido de caos. Veja lá o texto de Joel: gafanhotos, guerra, fome, peste, miséria. E lá no final o Senhor diz: depois de todo esse caos, derramarei do meu espírito. Porém, meus irmãos, avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. E Deus está nos ensinando aqui que esperar por avivamento é preparar o povo para algo grandioso. Ou seja, o clamor por avivamento, ele deve passar necessariamente por um processo de uma volta urgente para Deus. E este é o conteúdo do capítulo inteiro. Deus agora vai nos ensinar o que Ele quer de nós para despejar um despertamento e um avivamento sobre a sua igreja. Primeira coisa, vamos ver a natureza desse retorno para Deus. O versículo 12, parte A, nós lemos assim: voltem-se para mim, hoje mesmo, agora mesmo, voltem-se para mim. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que a volta para Deus, o clamor de Deus para nós, é que essa volta seja uma volta pessoal a Ele. Preste muita atenção. Muitas vezes, nós nos relacionamos com a igreja, nós nos relacionamos com os ritos da igreja, nós nos relacionamos com os irmãos da igreja, nós nos relacionamos com os ofícios da igreja, mas não há uma relação com Deus. Grande maioria de nós temos uma fé e uma religiosidade terceirizada. Funciona mais ou menos assim: se a igreja fizer uma campanha de oração, eu oro. Vê? Terceirizei minha fé. Se a igreja fizer uma campanha de leitura da Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Se a igreja fizer uma campanha de jejum, eu jejum. Mas a maioria de nós não há uma iniciativa em nós, um altar para Deus dentro da nossa casa, na nossa vida. Nós temos uma adoração terceirizada, uma fé institucionalizada. Nós temos relação com a instituição. Haja vista, isso não acontece aqui não, só acontece na igreja que eu sou pastor, o tanto de gente que quando não trabalha não vai no culto. Não está na escala, não vai no culto.
Porque ele tem uma relação com o púlpito, ele tem uma relação com o instrumento, ele tem uma relação com a bateria, ele tem uma relação com o diaconato, ele tem uma relação com a parte kids, ele tem uma relação, mas ele não tem uma relação com Deus. Quando o Senhor vem e chama o povo, voltem-se para mim, ele não está falando para o desviado, para o pagão, ele está falando do crente. Deus está dizendo em todas as palavras: vocês querem avivamento? Vocês precisam voltar para mim. No livro de Malaquias, o texto ainda é mais cruel. O Senhor chega a dizer o seguinte: ah, quem dera que alguém fechasse os templos e não houvesse culto, pelo menos não ofereceriam sobre o meu altar culto hipócrita e estranho. Sabe o que Deus espera do seu povo? Lágrimas. Hoje nós vivemos uma geração de olhos secos. Antigamente o povo ia na igreja, levavam a Bíblia e um lenço. Hoje jovens vão na igreja com camisinha dentro da bolsa. Sai daqui, já pronto para pecar. Estão aqui mandando WhatsApp. Não há paixão pelo Senhor em nosso coração. Cantamos da boca para fora. Oramos da boca para fora. Isso nos leva ao segundo ponto, ainda no verso 2. Voltem-se para mim de todo o coração. O Senhor está dizendo, não é culto que eu quero, é culto verdadeiro que eu quero. Irmão, Deus não quer que você ore. Honestamente falando, Deus não quer que você cante. Deus nem quer que você venha no culto. Ele quer que você queira orar, queira adorar, queira vir. Ele quer desejo e não obrigação. Deus quer olhar para os seus olhos e ver se os seus olhos ainda brilham, como os 2 discípulos no caminho de Emaús. Queimava o nosso coração enquanto ele falava. Quando o Senhor diz, voltem-se para mim, nenhum fogo vai descer do céu enquanto a igreja não voltar-se para Ele. O Senhor tem clamado nos 4 cantos do mundo: voltem-se para mim, voltem a chorar, voltem a orar, voltem a meditar nas Escrituras. Nós temos um cristianismo religioso. Há muitas pessoas que têm uma experiência religiosa com Deus, mas não de fato uma experiência com Deus. Que tipo de volta? O texto diz, clamor, orações, jejuns. Agora preste muita atenção no que eu vou te dizer. Você ora. De 0 a 10, qual a nota que você dá para hoje, o seu momento com Deus agora, nesse momento agora, de 0 a 10? Você ora? Preste atenção. A volta que o Senhor está falando é dessa volta. Na Bíblia, o fogo desceu em Atos 2 depois de insistentes idas e vindas ao mesmo local de oração. Em Atos 8, do mesmo jeito, em Atos 14, do mesmo jeito. Na história, todo avivamento veio depois que grupos de irmãos foram tensionados a orar. Não existe, não existirá avivamento antes da oração. Não existe avivamento teológico. Nenhum avivamento nasceu em uma faculdade teológica, uma salinha teológica. Eu tenho 1.500 alunos, irmãos. Mas nenhum avivamento vai vir de um cabeção doutrinário. E eu te digo por quê. Você não precisa ser espiritual para pregar. Você não precisa ser espiritual para cantar. Não precisa ser espiritual para tocar. Dá mais para tocar bateria.
Eu faço essa brincadeira porque meu filho é baterista, ele fica mordido. Mas a oração é um ofício, somente de gente espiritual. Satanás não teme quando eu subo aqui para pregar. Satanás teme quando eu entro no meu quarto para orar. Satanás não teme grandes pregadores. Satanás não teme pregadores. Satanás teme homens e mulheres de oração. É dobrar o joelho para continuar de pé. E deixa eu te falar, crente que ora, deixa de pecar. Crente que peca, deixa de orar. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Pastor, eu oro de vez em quando, eu oro, saio de casa, eu oro. Todo mundo tem uma desculpa. Outro já disse, pastor, a vida hoje é corrida. O senhor tem que compreender que a vida hoje não é igual antigamente. Então hoje a gente já acorda às 5, muito tempo no trânsito, então a gente fica muito tempo orando. Mentira. Essa geração de smartphone, Smart TV, PlayStation, Xbox, Netflix, filme de 4 horas. Rapaz, assisti um filme agora da DC, 4 horas e 5 minutos de filme, menino. Você é besta, rapaz. Aí termina o filme, você fala, nem percebi. Geração de Prime Video, geração das megas produções de cinema, WhatsApp, Snapchat, Twitter, Facebook, geração tecnológica. Essa geração só vai provar uma coisa diante de Deus, que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. O judeu ora 3 horas por dia. O muçulmano, 5 vezes, o judeu 3 vezes por dia, o muçulmano 5 vezes por dia. O budista 10 vezes por dia. O seixonoísta 18 vezes por dia. E o cristão? Tirando o judeu, a diferença de nós para eles é que eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. Nós temos um Deus vivo. Mas o tratamos como se estivesse morto. Ainda há aqueles que ignoram Deus, mas ainda há aqueles que apenas o toleram. É uma tolerância. É uma fé terceirizada, institucionalizada, mas não há altares. Quando o Senhor diz, voltem-se para mim, é isso que Ele está dizendo. E Ele diz, voltem-se com lágrimas nos olhos. Há quanto tempo você não chora mais num culto? Hoje, termina o culto, a gente já começa. Você viu, meu time ganhou do céu. Minha avó, hoje com 96 anos, me criou. Depois saí da rodoviária e achei a casa da minha avó. Minha avó era uma mulher de oração. Ela escreveu o nome de todos os parentes na parede. O problema é que ela tinha 16 filhos, 60 netos, não sei quantos bisnetos. E ela entrava para orar e ela orava nome por nome. Que lindo. Era maravilhoso, mas duro quando ela queria me obrigar a orar junto. Avó, não dá. Depois de meia hora, o glória a Deus virava goi, goi, goi. Lembra ou não? O aleluia virava lelô, lelô, lelô. Era ou não era? Mas a minha avó, aquelas senhorinhas, sabe, irmão? O dia que você vê uma irmã de coque na igreja, sai correndo, que aquela mulher é mulher de Deus, hein? A hora que eu vejo uma irmã de coque, eu já faço assim. E minha avó era essas irmãs de coque, de circo de oração, que sustenta a igreja. É. Tem umas de coque aqui, mas está sem coque. Eu estou querendo dizer que tem gente de oração aqui. Só está sem coque. Mas é de oração.
sempre são os que sustentam uma igreja. Colunas. A minha avó, ela tinha mania de ficar ruminando a pregação. E ela começava a chorar. Eu falava, vó, que tá pegando? O senhor está chorando? Eu estou pensando no que o pastor falou. Mas já era sexta-feira, próximo do próximo domingo já. Ela estava pensando no domingo passado. E ela misturava uma música com outra. Não, vó, só está cantando a música errada. Deixa eu cantar, menina. E misturava uma música com outra. Mas eu lembro que ela cantava uma música, e essa música nunca mais saiu do meu coração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o e todo teu ser Ele controlar. Só em Você não tem saudade? Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou buscando alguém para chorar comigo. Você não tem saudade de sentir saudade? Pois o Senhor ainda conta com o seu povo. O Senhor está esperando essa igreja acordar da sonolência. Vocês não estão percebendo que tudo isso que está acontecendo não é para você dormir, é para você despertar. Você não tem vontade, saudade, fome. Às vezes eu me pergunto, quantas Bíblias existiam para o povo de Sodoma e Gomorra? Quantas rádios gospel tinha em Sodoma e Gomorra? Quantos pregadores tinha em Sodoma e Gomorra? Quantos livros tinha em Sodoma e Gomorra? E na primeira ocasião Deus matou a todos. Lá havia muita fome para nenhum pão. Mas no dilúvio também não tinha igreja. Lá não tinha pregadores, tinha um pregador. Não tinha rádio, não tinha livros. Havia muita fome para pouco pão. Hoje nós temos muito pão para pouca fome. Se oramos, não é de todo o coração. Se jejuamos, não é de todo o coração. Se temos um culto, nossa mente está divagueando em outras informações. Nunca é focado de todo o coração. Sempre estamos divididos. Deixe-me te dizer, irmão, se Deus não tem tudo de você, Ele não terá nada. Ou Deus tem tudo, ou Ele não tem nada. Deus não está disposto a dividir. Eu estava pregando na igreja Batista Lagoinha, terminou o culto, todos os jovens vieram em cima de mim. E quando os jovens vêm te versar, eu já logo penso, não querem aprender, querem debate. Já conheço alguns, nem todos. E eles vieram. Pastor, 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 pastor. Eu falei, ai meu Deus. Sabe, depois dos 40 você aprende algumas coisas. Uma delas, se você não tem dor, você está morto. Depois dos 40, se você não tiver dor, você morreu. Segundo, você aprende a ser mais silencioso. Você aprende a escolher as brigas. Essa não vale a pena brigar. Não, essa vale. Essa eu vou para cima. Não é que você não briga, você escolhe as brigas. Você aprende a falar na hora que convém.
Eu já fui muito de debate. Amava um. Ainda mais quando você é primeiranista, segundanista, terceiranista. E aí é um ego besterol terrível. Mas os jovens vieram. Pastor, falei, fala, gurizada. O que a gente pode fazer para viver o sobrenatural? Vocês querem a resposta? Ou vocês querem debater a resposta? Porque se vocês quiserem debater, eu estou sem tempo. Se vocês quiserem a resposta, eu tenho tempo. Queremos a resposta, pastor. Vocês precisam crescer. Uai, pastor, Deus não usa criança? Está vendo? Vocês querem debater. Não, pastor, explica, ué. Deus não usa criança? Falei, deixa eu explicar a vocês. Eu tenho uma menininha de 6 aninhos, a Isabela, e um de 18. Na época do meu pai, dos meus tios, quando você tinha filho assim com muitos anos de diferença, já depois dos 35, as pessoas falavam, véi, safado, para que ter filho nessa idade? Isso é vergonha. Era assim, antigamente, né? E a minha menininha, com 6 aninhos, era assim, tem gente que lembra. Tem gente aí com 105 anos. E aí, a minha filhinha, imagina, ela fez 6 anos, segunda-feira passada. Pensa o seguinte, eu vou com ela lá no shopping e pego uma bonequinha da Barbie e um brinco de ouro e falo, filha, escolhe o que você quer de presente, essa boneca ou esse brinco de ouro? O que você acha que ela vai escolher? Por que você acha que ela vai escolher a boneca? Porque para criança, brinquedo é comida. Você quer comer ou quer um brinquedo? Você ama seu pai ou sua mãe? A Barbie. Criança, gente. Ué. Criança não discerne valor. O maior símbolo da imaturidade é a falta de discernimento. Você quer saber se uma igreja é madura? Ela valoriza o que é caro. Aqueles que dobram os joelhos para orar são os que ainda recebem visitas de anjos. Escute bem, revelações sobrenaturais nunca estarão em mentes superficiais. Coisas profundas de Deus não se escondem em corações rasos. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te carrega. Sabe essa geração que ouve música, na mesma hora que chora ouvindo uma música de avivamento, chora ouvindo uma música secular. Eles transicionam rápido demais. O mesmo jovem que pula aqui, pula no baile funk. É muita gente pulando e pouca gente se quebrantando. Nós precisamos de uma geração quebrantada. Sabe, no livro de Malaquias há um texto grotesco. O Senhor diz, eu estou cansado das suas palavras. Eu me cansei de ouvir vocês. Vê que a Bíblia diz que Deus se cansa do que eu falo. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus se cansa do que eu falo, ela diz que Ele não resiste um coração choroso. As nossas palavras causam coceira no ouvido de Deus, mas o coração quebrantado, Ele não resiste. Sabe o que precisamos? É nos quebrantar. Mas o nosso coração ainda está em pedra. Isso sempre acontece, pandemia. Vem um gafanhoto, sempre acontece. Está tendo crise financeira, sempre acontece. Deus está falando. Mas a gente ainda não se volta para Ele. A gente ainda não aprendeu. Tem gente aí que se o Espírito Santo sair da igreja dele, ele nem nota. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa. A Bíblia diz que Sansão não percebeu que o Espírito do Senhor o havia deixado. Vê? O Senhor está nos chamando. Voltem-se para mim. Volte-se, igreja. Voltem-se. Você já foi melhor. Você já me amou mais.
É nesse contexto que o avivamento nasce. Sabe o que é mais interessante? Que em Isaías 44, o Senhor tem um texto revelador. Ele diz: derramarei água sobre os sedentos e torrentes de águas sobre a terra seca. Vê? Você já sentiu fome e sede alguma vez? Você sente fome. E à medida que você vai ficando tempo sem comer, a fome vai sumindo. A dor vai desaparecendo. O corpo vai comendo as reservas. Ele começa comendo gordura, depois ele come massa magra. E a fome vai embora. Quanto mais tempo você sente fome, menos dor você vai sentindo. Com a sede não é assim. A sede não tem reserva. Não existe reserva de água. Se você ficar 2 a 3 dias sem beber água, você morre. Você tem que beber 2 litros de água por dia. Porque a sede, ela é terrível, ela esmaga. Quanto mais tempo você vai ficando com sede, mais a dor aumenta, diferente da fome. O Senhor disse que o nosso desejo por Ele, por avivamento, tem que ser como alguém com sede. Ele disse que a terra seca tem que clamar pela chuva. Sabe por que o avivamento não veio ainda? Porque nós conseguimos acertar o nosso cristianismo sem avivamento, gente. Veja que o avivamento não veio ainda, porque nós estamos dispostos a viver sem Ele. O avivamento não veio porque nós não estamos clamando por Ele, como o servo clama pelas águas, como a terra seca tem que clamar pela chuva, desesperadamente. Tem que haver um tom de desespero, como os discípulos oravam: Senhor, envia teu Espírito, envia teu Espírito. Como Evan Roberts orava: quebranta no Senhor, manda avivamento sobre o país de Gales, manda, como Samuel Seymour orava lá na Rua Azusa: aviva a tua igreja. Como John Wesley orava das 4 da manhã ao meio-dia, depois montava no cavalo e pregava 50 quilômetros, ganhou quase 3 milhões de almas. Incendeia-me, ele dizia: incendeia-me, incendeia-me, incendeia-me. George Whitefield perguntou para John Wesley: por que as multidões vêm te ouvir? Ele disse: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. George Whitefield não se contentou. Por que eles não me veem? Por que eles não vêm me ver pregar? John Wesley olhou para Whitefield e disse: põe seu sermão no fogo, ou põe fogo no seu sermão. Se o seu coração não incendiar, nada virá do alto. O Senhor espera esse fogo incandescente por Ele, dentro de nós. Ele espera que o desejamos. Sabe, Billy Graham estava pregando na Conferência Mundial de Evangelistas em Amsterdão. E no final da conferência eles começaram a orar por todos os países. Billy Graham orou por uma bandeira, orou por outra, de repente ele parou diante da bandeira do Brasil. Abre parênteses. Com 22 anos, Billy Graham foi onde John Wesley, na casa de John Wesley em Londres. Eu estive lá também. Ele dobrou o joelho onde John Wesley orava. E ele disse: Senhor, faz de novo. Dê a mim o que o Senhor deu a John Wesley. John Wesley ganhou quase 3 milhões de almas. Billy Graham, quase 5 milhões. Eu estive lá. Dobrei o joelho aonde Billy Graham dobrou o joelho, aonde John Wesley dobrava o joelho. E disse: Senhor, faz de novo. Dê a mim o que o Senhor deu para Billy Graham e John Wesley. O Senhor disse: eu dou. Dê a mim o que Billy Graham e Wesley me davam. Billy Graham morreu 3 dias para completar 100 anos. Eu estava vindo pregar em uma igreja no Rio de Janeiro, não me lembro qual.
A CBN anunciando, morre o amigo de presidentes, o maior evangelista do século, um homem que pregou na cortina de ferro, pregou na União Soviética, o único pregador a pregar com consentimento do ditador na Coreia do Norte. Com consentimento do ditador. O Jiping pai. Morre, 3 dias para 100 anos. Eu chorei. Parecia um parente que tinha morrido. O Espírito Santo veio a mim e falou assim, Hernani, deixa eu te falar um negócio. Vai para a história. E você vai ver que, historicamente, de 100 em 100 anos, vem uma tragédia no mundo, seguida de um grande derramar do Espírito. Por que Deus faz isso, gente? Porque a linguagem de Deus não é bajulação. Satanás te exalta para te abater depois. O Senhor te abate para te exaltar depois. A Bíblia diz que Ele corrige e disciplina quem Ele ama. O linguajar do texto bíblico é, eu demonstro amor corrigindo. A linguagem de amor de Deus é disciplina. Então, a linguagem de Deus é amassar para produzir. Vê? Da uva amassada vem o vinho. Da rosa amassada vem o perfume. Do trigo amassado se faz pão. Da azeitona amassada se faz azeite. Deus não quer acabar com você. Ele quer extrair óleo de você. Esse deserto não é para acabar com você. Jesus não foi para o deserto para perder para o diabo. Ele foi para o deserto para vencer o diabo. A árvore do bem e do mal não foi colocada no jardim para eles comerem. A árvore foi colocada para eles não comerem, para eles terem uma opção, a árvore da vida. Não foi colocada lá para comer, foi colocada para eles dizer não para a árvore. Era uma opção, a árvore da vida. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Não é para cair, é para ele vencer. O pecado não está aí para você cair, ele está aí para você vencer. Essa pandemia não está aí para acabar com você, está aí para avivar você, para você se voltar para Deus, para você se apaixonar por Deus, para você querer a Deus. Você não percebeu ainda. Deus está falando com a igreja. Eu queria pedir aos irmãos da mídia que achassem para mim um vídeo de Dave Robson, traduzido por David Quillan. Escute bem o vídeo. Escreve Dave, D-A-V-E, Dave Robson, e David Quillan profetizando a SARS, a doença de hoje. Há 21 anos atrás, esteve no Brasil um pregador norte-americano, e David Quillan interpretou esse pregador. E ele está falando sobre avivamento. Está aí no vídeo. Porque tem gente dizendo que Deus não falou. Cadê os profetas? Deus falou, é a gente que não ouve. E de repente David Robson para. E fica fraco. David Quillan está interpretando. E ele diz, quando a doença da SARS, qual é o nome da doença? Vier ao Brasil, não tema. Eu estou vendo cidades inteiras de quarentenas. Ele falou até o nome da doença, gente. Mas depois de várias aniquilações e morticídio, é essa parte da profecia que eu mais gosto. Virá um grande e poderoso derramar do Espírito Santo. Dave Robson e David Quillan. A hora que vocês acharem, vocês me dão um sinal, eu coloco. Aí você põe na tela. Profetizando a SARS. Agora olhe para mim, preste atenção. O Senhor falou ao meu coração. Historicamente, de 100 em 100 anos, você pode pôr na história, um Wikipédia simples você vai achar. Um Google simples.
De 100 em 100 anos você tem uma peste, uma guerra. A cada 100 anos acontece. A peste espanhola matou 58 milhões de pessoas. O H1N1 matou quase se aproximou disso. Essa já matou mais que o H1N1. Mas a peste negra matou 380 milhões de pessoas e foi no período da Guerra Napoleônica, então foi uma devastação. Revolução Francesa, Napoleônica o avivamento wesleyano. O povo ia para as cruzadas de Wesley pulando por cima dos corpos assim, ó. A única coisa diferente dos nossos dias para os dias antigos é que naquela época nem na guerra se fechava igreja. Satanás está evoluindo um pouquinho. Sabe o que acontece? Olhe bem para mim. O Senhor me disse, Hernani, você parou para pensar que nós completamos 100 e poucos anos dos últimos avivamentos? O avivamento do País de Gales, que em 2 anos, um menino de 16 anos chamado Evan Hopkins ganhou 100 mil almas para Jesus. O menino tinha 16 anos. O avivamento da Rua Azusa, que gerou o movimento pentecostal. 100 e poucos anos da Rua Azusa. 100 e poucos anos do País de Gales. Billy Graham era um dos últimos remanescentes desse avivamento. Pois você percebeu isso? Não, Senhor. Pois então eu te digo, está aberta a temporada. Eu vou fazer tudo de novo. Eu vou levantar novos Billy Grahams, novas Aimee Semple McPherson, novas Catherine Kuhlman, novas Teresa Wesley. Eu vou levantar novos John Wesley, novos George Whitefield, novos Jonathan Edwards, novos David Brenner. Tudo que o Senhor fez no século passado, Ele vai repetir. Eu só não contava que repetiria também a doença, a pandemia, o caos. O caos vem para produzir óleo. O termo Getsemane significa lugar de prensa de azeite. Nós estamos no Getsemane. Está vindo, eu estou sentindo o cheiro de terra molhada. Há um poderoso avivamento vindo sobre a nação brasileira, irmão. Deixa eu te falar. Escuta, Billy Graham. Pode pôr o vídeo, que aí eu falo. Põe o vídeo. Presta atenção. Para restaurar um grande avivamento. Yesterday I had a vision. Ontem eu tive uma visão. I saw men going to cities where the cities were quarantined. Eu vi homens indo a cidades que estavam em quarentena. Going inside of a quarantine city. Entrando numa cidade em quarentena. And cleansing it from the plague. Não tem. Aniquilando a praga naquele lugar. Volta um pouco, volta o vídeo. Onde ele fala do nome da doença. Ontem eu te levando a cidade. Está 2 vídeos aí, fecha uma tela. Acho que está uns 35 vídeos aí. 35 janelas abertas. Isso. Começa do início. Ô, Jesus, cuidado, hein? Cuidado. O YouTube é cilada. Pronto. Para restaurar um grande avivamento. When SARS comes here, Quando a doença do SARS vier até aqui, don't be afraid of it. não temam. Yesterday I had a vision. Ontem eu tive uma visão. I saw men going to cities where the cities were quarantined. Eu vi homens indo a cidades que estavam em quarentena. Going inside of a quarantine city. Entrando numa cidade em quarentena. And cleansing it from the plague. E aniquilando a praga naquele lugar. And sweeping the whole city into revival. E levando a cidade a um grande avivamento. Not only with this plague, não só esta praga, o SARS, but the many more mas todas as outras that are going to come.
que virão before the end. antes dos tempos finais. Aleluia. Pode tirar. Você entende? Esse vídeo tem 21 anos, foi resgatado agora porque eu não sei quem achou. Talvez o Espírito Santo levou alguém a se lembrar. Ele falou, o Senhor falou. Mas sabe o que é mais poderoso? Quem são os homens que vão começar a orar para entrar nas cidades e aniquilar a doença? Deus pode aniquilar a doença sem que a igreja ore. Ele pode fazer qualquer coisa sem você orar. Ele é soberano para fazer qualquer coisa sem você orar. Mas ele decidiu não fazer nada sem antes você orar. O povo de Israel teve que clamar para sair do Egito. Há um texto na Bíblia que é assustador. Antes do povo ser exilado na Babilônia, o Senhor disse, procurei entre eles alguém que estivesse na brecha orando pelo povo, mas a ninguém encontrei, por isso a nação foi para o exílio. Vê? Paulo disse, ore para que a palavra encontre repouso em cada coração. Deus decidiu não fazer nada sem que você ore. Por isso que o Senhor tem nos chamado, voltem-se para mim com clamor. Escuta isso. Vou dar continuidade. Billy Graham parou, pegou a bandeira do Brasil e abraçou a bandeira. E começou a chorar. Chorar, 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 chorar. E ele disse assim, o Senhor me disse que dessa nação virá o último avivamento. Irmão, Deus escolheu o país mais nojento e promíscuo, corrupto do mundo. Qual país do mundo o cara finge que dá vacina em alguém para vender a vacina ou aplicar no país? Nenhum país está fazendo isso. Qual país o cara esconde respirador numa parede fingida? Qual país os políticos roubaram 150 milhões de vacina, de respirador, de kit intubação? Gente acordando sem kit. Porque o cidadão estava com caixas de dinheiro. Nenhum país. Qual país o caminhão tomba? O cara passa em cima do morto, ou nem morto ainda, para roubar a carne, roubar o produto. Não tem ninguém no mundo tão corrupto, nojento como o brasileiro. Mas o Senhor tem me dito, aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Escute, escute, escute. Tem um avivamento que vai transformar os nossos corações, que vai tirar esse demônio chamado jeitinho brasileiro, que vai levar o brasileiro a temer por roubar, a temer por não pagar imposto, a temer por mentir. Um avivamento que vai nos colocar prostrados, o fogo vai descer e vai nos purificar do ranço diabólico de violência, de sensualidade, e ele vai santificar essa nação. Eu estava pregando em Juiz de Fora. O pastor lá, é uma igreja batista, ele está terminando a construção para uma igreja de 10 mil pessoas. O Senhor me disse, pastor Gilmar, todas as igrejas do Brasil serão pequenas. Não importa o tamanho da igreja, haverá filas. O Senhor me disse, depois dessa pandemia, o povo está vindo com depressão, síndrome de pânico, com ansiedade, viciado no álcool, viciado em droga, divorciado, destruído. A igreja cheia do poder é a resposta. O Senhor chama o seu povo. Ore em línguas por alguns minutos. Na igreja que eu sou pastor, o Senhor nos levou a um movimento de oração. Eu queria humildemente lançar isso a cada um. Todo dia, por tempo indeterminado, nós oramos às 0 horas. Foi a ouvir-se o clamor da meia-noite e bradava, aí vem o noivo. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor.
Nossa única oração à meia-noite. Meia-noite, ninguém vai perder noite de sono por orar à meia-noite. Não importa se é 5 minutos, 10 minutos. Eu estava essa semana com o pastor Jean, conversando ali na resenha, dava meia-noite, parávamos. Falei, pastor, me perdoe, vamos orar comigo? Porque o Senhor me levou a orar todo dia, meia-noite, por tempo indeterminado, clamando por avivamento. Aonde eu estou pregando, eu chamo você a orar meia-noite, porque um grande avivamento está vindo. Vocês verão mortos ressuscitando. Seja cheio do espírito de oração nessa noite. De um espírito suplicante nessa noite. Eu estou vendo o Senhor levantando pessoas aqui nessa noite. Vamos mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Mais fundo, mais fundo, mais fundo. Ele está aqui. Senhor, traz um espírito de oração de novo à sua igreja. Sabe, meus irmãos, nós temos que orar para orar. Pedir ao Senhor que nos ensine a orar de novo e de novo.